Boa noite a todos. Nos agradecendo por essa oportunidade de estarmos reunidos para mais uma conversa, mais um bate-papo sobre o que nós aprendemos com Jesus. Nos agradecendo aos nossos mentores, agradecendo a esta casa que nos concede essa oportunidade e vamos assim elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai maior, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, amigos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre irresponsabilidade. E o que nós vamos falar aqui hoje foi baseado no livro Dores da Alma, do Hamed, do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito do Hamed. Irresponsabilidade. O que é irresponsabilidade? Antes de nós começarmos, vamos considerar que o egoísmo, a preguiça, a irresponsabilidade, o desinteresse, a acomodação, entre outros, são grandes entraves, grandes obstáculos ao nosso crescimento pessoal e devem ser combatidos, tá? Hoje nós vamos falar sobre a irresponsabilidade, o que significa e como que isso se coloca para nós dentro da nossa transformação moral. Muito bem, como é que nós definimos irresponsabilidade? Irresponsabilidade é quando nós não cumprimos algo que nós nos comprometemos de fazer, tá? E aí, quando nós agimos dessa maneira, quando nós não fazemos algo que é de nossa responsabilidade, como que nós agimos? Qual que é o nosso comportamento? Quando nós deixamos de fazer alguma coisa, nós geralmente criamos álibis, criamos desculpas ou dissimulações para justificar o fato de nós termos deixado de fazer aquela situação, tomar aquela decisão, enfim, de fazer aquela atividade. E acabamos jogando essa responsabilidade ou a culpa para outras pessoas, para outras situações. Então, quando nós não deixamos, nós não fazemos algo que é de nossa responsabilidade, nós criamos uma desculpa, né? Uma que é muito comum a gente ouvir no meio espírita, né? Ah, não vou fazer reforma íntima agora porque, como eu tenho várias reencarnações daqui para frente, eu vou aproveitar essa e vou deixar para a próxima. Uma desculpa, porque nós vamos deixar para depois o que nós podemos fazer hoje, não é? E a irresponsabilidade também, ela atrai para nós outros comportamentos menos positivos, como, por exemplo, julgamento, procrastinação, enfim, mas nós não vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar um pouquinho sobre os nossos pensamentos. Como é que nós pensamos? O que é o pensamento? O pensamento é uma energia. Pensar é um ato de contínua escolha. Então, constantemente nós estamos pensando e fazendo escolhas. Assim é o nosso dia a dia. Por afinidade e sintonia, o nosso modo de pensar, que determina a nossa maneira de ser, de agir, atrai nossas experiências, atrai as pessoas que vão participar da nossa vida. Então, o modo como nós pensamos, o modo como nós agimos, atrai para nós as situações e atrai para nós as pessoas. Nós somos responsáveis pela maneira como nos relacionamos com as pessoas, com os cônjuges, com os filhos, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e desconhecidos. Aquelas pessoas que se aproximam de nós, querendo alguma informação, pedindo um auxílio, alguma coisa. Nós somos responsáveis pelo modo como nós nos relacionamos com essas pessoas. Ninguém nos obriga a agir dessa ou dessa maneira. Todos nós temos o livre-arbítrio. E se nós agimos de um modo ou de outro, é porque nós escolhemos. Ou porque nós, às vezes, cedemos diante da exigência de uma pessoa ou de uma situação. Então, por exemplo, você tem que tomar uma decisão que compete a você, mas aí chega uma pessoa e fala: se eu fosse você, eu fazia isso.
é melhor você fazer assim, é melhor você agir dessa maneira. E a gente acaba, às vezes, nem é muito o que nós queremos fazer, mas a gente acaba, às vezes, não sendo responsável, não é, pelas nossas atitudes, e nós acabamos, às vezes, fazendo o que os outros querem que nós façamos, tá? Lembrando que nós temos o livre-arbítrio, nós temos o poder de decisão. Então, se nós somos responsáveis por tudo que nós experimentamos, nós criamos a nossa própria realidade. Ou seja, a nossa vida hoje, do jeito que ela está, é fruto dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. É responsabilidade nossa. Não é do nosso cônjuge, não é dos nossos pais, não é do nosso chefe, não é do governo, não é de nada. A responsabilidade é apenas nossa. E aí nós podemos perguntar assim: se nós criamos a nossa própria realidade, existem fatalidades, né? O que são fatalidades? Fatalidades, se você for olhar no dicionário, são desastres, mortes, situações causadas pelo destino, pela má sorte, enfim. Se nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, nós criamos a nossa realidade. Seriam os infortúnios de nossas existências frutos da fatalidade ou do destino? Será que também não são criações nossas? Então fica essa reflexão aí para nós. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo assim da pandemia, né? A pandemia veio, mexeu com a vida de todo mundo, não é? Mexeu com a nossa vida profissional, com a nossa vida religiosa, com a nossa vida social e tal. Qual foi, o que que nós fizemos, né, com a situação que foi criada pela pandemia? Como que nós reagimos a essa situação? Ah, ok, eu tive que trabalhar em casa, então nós criamos outras formas de trabalho, criamos outras maneiras de trabalhar, o trabalho remoto, o trabalho em casa. Ah, eu não podia ir na igreja, não podia ir no centro, não podia ir no templo, não sei o quê. Criou-se atividades online, aulas online, cultos online, missas online, palestras online. Então foram surgindo novas opções. Ah, eu não afetou o meu trabalho, eu era autônomo, eu deixei de vender, não sei o quê. Ok, mas o que que você fez para reverter isso? Você buscou um outro caminho, buscou trilhar por um outro caminho. Então, quando vem algo para nós, né? Quando vem uma fatalidade para nós, a nossa responsabilidade de como nós interiorizamos isso e tomamos as decisões é nossa. A responsabilidade é nossa. Então, não é culpa da pandemia, não é culpa da situação em si, da economia. Quando isso chega até nós, qual que é a decisão que nós tomamos? Quais são as nossas atitudes? Isso é nossa responsabilidade, tá? Então, é, essas fatalidades, né, que nós falamos, elas ocorrem sim. Porém, como que nós agimos diante das fatalidades? Quando, por exemplo, aparece uma doença grave em nós, uma doença difícil de curar, um câncer, alguma coisa assim, qual que é a nossa atitude? Como que nós reagimos diante disso? Para quem, fazendo um parênteses, para quem não conhece, a Louise Hay é uma americana, né, que foi diagnosticada com câncer há alguns anos atrás, e ela foi desenganada pela medicina, né, porque o câncer dela não tinha cura e ela ia ter pouco tempo de vida. Bom, ela falou, bom, já que é assim, então o que que ela fez? Ela tomou um outro rumo, ela começou a trabalhar na mente dela, começou a mudar a forma dela pensar, começou a mudar a forma dela agir, e ela não só superou o câncer, como ela viveu muito mais anos do que o que foi dito para ela. E aí depois ela criou um instituto, o Instituto Louise Hay, lá nos Estados Unidos, bem conhecido e tal, para ajudar pessoas com câncer, pessoas que estão em estado terminal, pessoas que estão morrendo. Mas ela ia morrer, não sei quantos anos atrás, pela medicina. E ela se reinventou. Em cima de uma fatalidade, que foi a doença, ela se reinventou e criou uma nova realidade para nós, para ela. E todos nós podemos fazer isso, gente. Basta nós querermos. Basta nós termos a força de vontade, a fé em Deus, a confiança em Deus e a confiança em nós mesmos. E aí é um conceito difícil para nós assimilarmos, né?
Os acontecimentos exteriores, ou seja, aquilo que acontece à nossa volta, na nossa vida, é resultado direto das nossas atitudes internas, da nossa forma de pensar. E quanto mais a gente relutar em aceitar isso, mais vai ser difícil a gente se transformar e evoluir, ser uma pessoa melhor. A gente reluta muito com esse conceito porque é melhor nós continuarmos acreditando que somos vítimas indefesas de situações, né, de forças que nós não podemos controlar, que não estão no nosso controle. E aí a gente continua lá na zona de conforto. É muito mais fácil. Por isso que a gente não aceita o fato de que tudo que acontece com a gente é fruto das nossas atitudes, mesmo as situações ruins e as fatalidades, tá? Efetivamente, somos nós que fazemos os nossos caminhos e aí depois a gente chama de fatalidade, né? Ah, não sei o quê. Ah, é um câncer, por exemplo. A pessoa fumava, a pessoa não se cuidava, não se alimentava direito, bebia em excesso, tinha uma vida desregrada e aí ela desenvolveu um câncer. Ah, uma fatalidade, eu estou doente, eu estou com câncer, ok. Mas por que que esse câncer surgiu? Da onde que ele veio? Não é? Ah, tá, estou com câncer. O que que eu vou fazer agora para reverter essa situação? Entende onde eu quero chegar? Então, esse é o ponto. Como nós agimos diante da fatalidade? Fatalidade é o fruto de uma escolha mal feita por nós. Todos vivemos escolhendo, condição primordial do nosso livre-arbítrio. A nossa existência se faz através de um processo interminável de escolhas sucessivas. Ser feliz ou não é uma escolha. E nossa maior responsabilidade é aquela que nós temos conosco mesmo. Se não nos preocuparmos com o nosso bem-estar, com a nossa felicidade, com a nossa saúde, estaremos sendo irresponsáveis perante a Deus. E Jesus nos recomendou o quê? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Como que nós podemos dar algo para alguém que nós não temos? Como nós podemos amar alguém se nós não nos amamos? Como podemos praticar a caridade para alguém se não praticamos para nós? Como podemos perdoar alguém se nós não nos perdoamos? Como podemos aceitar alguém do jeito que ele é se nós não nos aceitamos do jeito que nós somos? Não é mais fácil, né, que cada um de nós assuma a sua responsabilidade, né, por si próprio, pelos seus atos e trabalhe para conquistar a felicidade, para depois desfrutá-la, convivendo com alguém que também conquistou por si mesmo? Que tipo de escolhas eu estou fazendo para minha vida? Escolho ser feliz ou escolho continuar sofrendo, sendo irresponsável perante Deus? Lembrando que Deus não criou ninguém para sofrer. O sofrimento é fruto das nossas escolhas, dos nossos pensamentos. E aí, então, o que que define como nós seremos reconhecidos, desculpa, no reino de Deus? O que nos garante um lugar, né, no paraíso, no céu, se é que assim pode chamar, numa colônia espiritual, enfim, o que nos garante uma boa condição quando a gente sair dessa existência? As nossas obras, as nossas atitudes. O quanto nossas obras, nossos pensamentos são agradáveis a Deus. O quanto eu sou responsável pela minha felicidade ou infelicidade e com a felicidade e infelicidade do próximo. Por que então existem pessoas que ainda se julgam perseguidas pelo destino, pelas fatalidades? Censuram todos, menos a si próprios. Não assumem as responsabilidades de seus atos, não reconhecem a conexão que existe entre os fatos da sua volta e o seu comportamento mental. Por que que muita gente, a grande maioria de nós, ainda age dessa maneira? Ah, foi o destino, porque Deus quis. Ah, foi culpa do governo. Ah, não sei o quê, foi a economia. Ah, foi a pandemia. Ah, foi. Por que que a grande maioria de nós ainda age dessa maneira? O que está faltando para a gente? Está faltando limites, né? Limites no nosso mundo interno. E nós vivemos muito em desequilíbrios energéticos. E esses limites nascem das nossas decisões profundas sobre o que nós acreditamos ser nossos direitos pessoais. Quem age de forma irresponsável não tem esses limites internos. Então, quando nós não assumimos
a responsabilidade pelos nossos atos, nós não temos limites internos, nós não respeitamos o direito do próximo. E sabemos que há um espaço delimitado onde nós terminamos e os outros começam. O nosso direito termina onde começa o direito do próximo. Limites são portais para os bons relacionamentos. Permitem que nos aproximemos de outros sem sufocá-los ou sem desrespeitá-los, ou seja, respeitando o tempo, o livre-arbítrio e a decisão de cada um, sem querer se impor, sem querer julgar o que é certo, o que é errado. Vamos nos preocupar com nós, conosco mesmo, olhar para dentro de nós e nos transformarmos em pessoas melhores. Aí as outras pessoas, cada um no seu tempo vai chegar lá. O que a gente pode fazer então? Ficar parado vendo a pessoa sofrendo? Eventualmente, o que a gente pode fazer é orientar e mostrar um caminho como foi mostrado para nós. E nós optamos seguir por um caminho diferente. Agora, se a pessoa não quiser seguir por um caminho diferente, o que nós podemos fazer? Nós não podemos pegar ela e colocar no caminho. Ela tem que seguir pelas suas próprias pernas. Mas podemos sim orar por ela, vibrar, enviar energias positivas, não julgar, não criticar, para que ela tenha esse despertamento e mostrar, ó, tem esse caminho, você não quer experimentar, não custa nada, né? Tenta, tenta mais uma vez, quantas vezes forem necessárias, né? Então é isso que nós podemos fazer, mas nós temos que nos preocupar com nós e entender que existe o próximo no tempo dele, com o livre-arbítrio dele. E quando nós nos aceitamos como nós somos, com os nossos limites, passamos a aceitar o próximo como ele é também, com os limites dele. Passamos a agir com responsabilidade perante a nós, perante a Deus, a vida e ao próximo. Quando nós somos responsáveis, né, nós queremos dizer o quê? Que nós temos capacidade de responder pelas consequências das atitudes que nós tomamos. Isso é ser responsável. Responder pelos seus atos, sem criar desculpa, sem criar álibis, tá? Quando nós falamos em ser responsável, significa assumir as nossas experiências pessoais para atingir, né, para que nós possamos compreender o que é certo e o que é errado, os nossos equívocos e os nossos acertos. E aí sim fazemos a nossa transformação, não é? A nossa reforma. Ser responsável é decidir por si mesmo para onde ir e descobrir a razão do próprio querer. Não existem vítimas da fatalidade, tá? Não existe fatalidade. A fatalidade somos nós que criamos. Nós é que somos os promotores do nosso destino. Somos a causa dos efeitos que ocorrem em nossa existência, tá? Ou seja, nós geramos a nossa existência, tanto o que é bom quanto o que é ruim. Nós geramos a nossa vida e a nossa realidade, tá? A autorresponsabilidade nos proporcionará a dádiva de reconhecer que qualquer mudança em nossa existência dependerá invariavelmente apenas de nós mesmos, tá? Tenhamos responsabilidade conosco mesmo, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes. Sejamos responsáveis, sejamos justos e saibamos compreender que cada um está no seu tempo e que no momento certo vai ocorrer o despertamento. E nesse momento, quando nós necessitarmos da ajuda de Jesus, vamos pedir, basta pedir, vamos refletir sobre a nossa vida, né? Pedir o auxílio e atuar corretamente, agir de maneira diferente, dominado, né? Envolvido pela responsabilidade. Não podemos transferir para ninguém a causa dos nossos dissabores, né? Dos nossos insucessos. Vamos dar conta daquilo que nós fazemos e recomeçar a ação transformadora. Nós sempre podemos recomeçar, né? No atual estágio evolutivo em que a gente se encontra, nós vamos cair, nós vamos lá embaixo, tá? Porém, quanto tempo a gente vai ficar aqui embaixo? Tem 3 opções. Nós podemos cair e ficar, né? Eu estou seguindo por um caminho e tal. Agi dessa maneira, errei, caiu e fica, né? Podemos ficar um tempo, depois de um bom tempo levantar e seguir em frente,
Ou podemos cair, puxa vida, o que causou isso? Por que eu agi dessa maneira? E aí, rapidamente, a gente levanta e segue em frente. Então, são as 3 atitudes que nós temos. E aí, quanto mais rápido a gente sair desse estágio, dessa queda, quanto mais rápido a gente levantar e seguir em frente, é melhor para nós, gente. Tá bom? Então, esse o recado, né, que eu tenho para passar hoje para vocês. E vamos assim, então, agradecendo essa oportunidade, rogando o auxílio de Deus, de Jesus, vibrando intensamente pelo bem universal, pelo nosso Brasil, seu povo, seus dirigentes. Vamos vibrando pelo nosso planeta, por todos os países que estão em conflito, vibrando por todos os sofredores do corpo e da alma, pelos viciados, asilos, creches, hospitais, manicômios, presídios e orfanatos. Vamos vibrando, Pai, para que o Evangelho de Jesus seja norma de conduta em todos os lares, para que haja união em torno daquilo que Ele nos ensinou, entre todas as religiões, todas as filosofias. Vamos vibrando por nós para que se cumpra em nós a vontade do Pai e vamos deixando vibrações em aberto para serem empregadas onde mais forem necessárias. Mais uma vez, agradecemos a Deus e a Jesus, vibramos por esta casa que nos proporciona essa oportunidade e vamos até o nosso Pai dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Gratidão a todos, boa noite.